Evangelho, quarta-feira da segunda semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: "Levanta-te e fica aqui no meio." E perguntou-lhes: "É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer?" Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: "Estende a mão." Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus, a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da segunda semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos entrega a primeira parte do terceiro capítulo. E desta forma, ouvimos o último trecho da longa controvérsia entre Jesus e os chefes da lei, os doutores da lei, os fariseus, a respeito do descanso de sábado, ou seja, a respeito dos ensinamentos do Senhor relativos aos dias festivos. A pergunta do Senhor, que de certa forma parece ser uma pergunta retórica, afirma que no sábado não seria apenas lícito que um judeu salvasse uma vida em perigo, mas que simplesmente se dispusesse a praticar uma boa obra. Dessa forma, o Senhor não está contrariando a lei, mas a está alargando, ou seja, recolocando o modo justo de interpretá-la e de vivê-la, conforme o próprio Senhor ensinou aos profetas. E aqui entra o ponto de controvérsia, porque os mestres da lei já impunham uma interpretação da lei que fosse favorável aos seus interesses, ambições e expectativas, mas que estava distante daquilo que Deus desejava para o homem ao entregar o texto da lei. Então, essa controvérsia, infelizmente, termina no versículo 6 com uma afirmação dolorosa do Senhor. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Versículo 6. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus. A mesma expressão, imediatamente, que distingue a vocação dos apóstolos, a resposta pronta, sem restrições, sem necessidade de mediações, a resposta direta ao pedido do Senhor. A mesma palavra usada pelos evangelistas aparece aqui para retratar a postura daqueles que são os mestres da lei. Eles imediatamente tramaram contra a vida de Jesus. Uma maneira de detê-lo, em outras palavras, uma maneira de matá-lo. Meus irmãos e minhas irmãs, que grande tragédia, que grande tristeza a imagem do coração desses homens que ali estavam. Quantos são ainda os corações que, infelizmente, com a mesma prontidão deles, se levantam contra Deus, porque o Senhor, no seu falar, no seu agir, suscitou e orientou o coração deles a agirem segundo uma outra medida, uma medida que em si pode conter perdas significativas, até a perda
total da própria vontade, das próprias ambições, do próprio querer, das próprias exigências. Não estar ao centro do agir, mas deixar que Deus, com o seu falar, esteja no centro de cada ato realizado por nós. Os primeiros cristãos entenderam com muita clareza o mandato do Senhor e tomavam isso como regra de vida, ou seja, o bem deve ser praticado sempre. A caridade deve ser praticada sempre. Ontem celebramos a memória de Santo Antão e esse era um ponto central na memória de Santo Antão. Quis viver intensamente o Evangelho na sua radicalidade, sem jamais deixar escapar uma única ocasião de praticar a caridade em favor do próximo como resposta de amor a Deus. Ponto central. E aqui nós vemos que aqueles que estão ensinando Israel não mais respeitam essa que é a vontade do Pai, que Jesus leva a termo com o seu comportamento, ou seja, com a escolha prática de sua vida, e que nos ensina, por meio do Evangelho, a compreendermos não apenas esse ensinamento, mas a recebermos dele, nosso Senhor, o exemplo a seguir, a perfeita expressão dessa palavra, a perfeita realização dessa experiência de vida. E assim, queridos irmãos e irmãs, a esse trecho longo que São Marcos deu início, tem por objetivo não questionar propriamente os preceitos a respeito do dia de festa, mas de levar a essa compreensão que ontem já havíamos ouvido sua introdução. O Senhor é Senhor sobre tudo, inclusive sobre o sábado. É aquele que é soberano que fala. É aquele que tudo criou, que agora instrui os homens ao modo de viver segundo a ordem da criação desejada por ele, em que nenhum momento se deixe passar um único gesto de caridade. Fica forte no Evangelho de hoje a atitude desses chefes do povo que Marcos usa uma expressão forte, né? Então Jesus olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza. Aqui não podemos ignorar, não se trata da ira contra as pessoas, mas da ira contra a disposição de pecado, né? Nos é consentido irar-se apenas em uma circunstância, contra o pecado, né? Ensina São Tomás de Aquino. Mas por que a ira? Né? Alguns podem perguntar. Por que Marcos vai usar, ou seja, por que fazer uma referência tão forte ao sentimento de Jesus, né? Essa repúdia no sentimento de Jesus em relação ao que está acontecendo? Porque o coração deles imediatamente desistiu. Ou seja, imediatamente aplicou-se contra o Evangelho. Desistiu daquilo que Deus propunha e aplicou-se contra o Evangelho. É forte isso, porque o Senhor veio para ensinar-nos o caminho da verdade e da vida. E o texto diz que eles, após o ensinamento de Jesus, imediatamente tramaram contra ele. Então essa é a razão pela qual Marcos coloca uma expressão tão forte para identificar os sentimentos de Jesus diante daquilo que se passou. Não porque foi ele hostilizado pelos homens, mas porque estava diante de corações que voluntariamente se fechavam à verdade, se fechavam a viver a vida que Deus lhes propunha. Então não estavam interessados pela justiça nem pela verdade. Isso é significativo para nós, hein? É possível que corações, infelizmente, cheguem a esse fim. Que corações que receberam
tanta graça, tanta assistência, que receberam do céu tantas bênçãos, ainda assim no final venha a desistir e a estabelecer uma pronta inimizade contra Deus e contra a sua vontade. Misericórdia, Senhor. Livrai-nos, Senhor, de tamanha desgraça, protegei-nos e salvai as nossas famílias, Senhor, de não virem a estar em uma situação como essa. Renova em nós o vigor da fé. Dai-nos, Senhor, o dom da alegria, para que, vendo os seus sinais e as obras de suas mãos, o nosso coração deseje sempre mais participar da vida que o Senhor nos oferece, sempre mais caminhar segundo a verdade que o Senhor nos revela, sob a luz da fé, de forma que o nosso coração diariamente exulte pela vida celebrada, pela vida doada, pela vida restaurada por meio da graça. E desse modo, Senhor, livrai-nos de toda malícia, de toda maldade, livrai-nos, Senhor, de toda resistência ao plano de Deus, livrai-nos, Senhor, de toda obstinação pela prática do pecado, livrai-nos, Senhor, de um dia recusarmos os teus dons e a tua graça. E da mesma forma, Senhor, revigora a fé da nossa família e de todos aqueles que convivem conosco e dividem conosco os dons e as alegrias cotidianas de sua abundância e bondade, Senhor. Como Deus é bom, meus irmãos. Ele não deixa faltar diariamente por nós nenhuma das graças necessárias para que o nosso dia comece e termine abençoado. O nosso dia pode passar por momentos difíceis, mas vai terminar sempre abençoado, porque o Senhor dispõe por nós a sua bênção. Mas como já falamos, infelizmente são muitos aqueles que ignoram ou mesmo desprezam essa verdade anunciada pelo Senhor e vivem um dia após o outro e muitas vezes se rebelam quando os próprios planos e intenções não se concretizam. Pobre homem, que podendo desejar a eternidade, se contenta em desejar aquilo que é suficiente para viver uma vida segundo as próprias medidas de prazer e satisfação. Quando Deus nos dá a graça de poder saborearmos e vivermos os tesouros do céu, as riquezas que vão para além dessa vida. Mas um coração que se fecha e se seca, pouco resta de si mesmo, pouco resta de tudo aquilo que Deus lhe concedeu. O Evangelho de hoje também nos mostra um outro elemento muito forte. Não existe parte de conciliação entre Jesus e aqueles que imediatamente tramam e deliberam contra o ensinamento de Cristo. Tudo o que o Senhor estava fazendo era por eles. Aquele milagre que nós ouvimos era praticamente, ou seja, esse milagre que o Senhor fez, a cura do homem com a mão atrofiada, foi praticamente para a conversão deles. E o que o milagre mostrou claramente? O quanto obstinados eles estavam pela morte de Jesus. O que significa dizer que o Senhor ofereceu para eles um grande testemunho de misericórdia e conversão e eles o odiaram, porque não estavam dispostos a viver uma vida que o próprio Deus inspirasse e guiasse. E, com isso, declaram uma frontal inimizade contra o Senhor. Como pedimos ainda há pouco, que o Senhor nos livre de tamanha desgraça e que o nosso coração tenha essa prontidão da amabilidade e da escuta, para que cada gesto e prática concreta seja para a maior glória do nome do Senhor. O Senhor esteja convosco,
Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Rainha do céu e da terra, e dos santos apóstolos de Cristo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.